Hello, investidores! Será que estamos tendo muitas oportunidades nos fundos imobiliários? Ou será que chegou a hora de você vender todos os seus FIIs? Fica aqui comigo que é sobre isso que a gente vai falar. Quando a Selic começa a subir e, por consequência, os fundos imobiliários começam a cair, é natural que algumas pessoas comecem a desesperar e achar que chegou a hora de vender todos os fundos imobiliários e alocar o seu dinheiro tudo em renda fixa. No mercado financeiro você só vai ganhar dinheiro se você aprender a ter um pensamento contraintuitivo. E não só o pensamento, porque não adianta nada você saber na teoria e chegar na hora de executar e você trava ou desespera. Tá. Mas por que os FIIs estão caindo bastante nesse momento? Dois motivos fizeram com que o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, tivesse que voltar a aumentar a Selic. Expectativa de aumento da inflação e risco fiscal no Brasil. Então, primeiro, nós temos uma economia que está mais aquecida do que o previsto. E nós temos também um governo gastando mais do que o previsto. E isso contribui para que o risco fiscal no Brasil aumente e também é uma contribuição para o aumento da inflação, já que quanto mais o governo gasta, mais dinheiro nós temos em circulação. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos supor que o governo cria um benefício que agora algumas famílias vão passar a receber R$ 600 por mês. R$ 600 que antes essas famílias não tinham e agora passam a ter, aumentando o seu poder de compra. Isso faz, por exemplo, com que essas famílias consigam gastar mais dinheiro. E mais gente gastando dinheiro significa um aumento de demanda pelas coisas. E de uma forma simplificada, quando há aumento de demanda dos produtos, há um aumento de preço. Com a taxa de juros aumentando, o intuito é frear essa inflação, já que com os juros mais altos, o acesso ao crédito fica mais difícil porque as taxas de empréstimos, financiamentos, etc., ficam mais altas. Só que esse aumento de juros faz o investidor que não sabe muito bem o que está fazendo pensar da seguinte maneira: nossa, mas eu estou ganhando, por exemplo, R$ 10,75 ao deixar meu dinheiro em um CDB de liquidez diária, sem tanto risco ou no Tesouro Selic. Então, qual que é o sentido de eu arriscar mais investindo em ativos da bolsa, como os FIIs, por exemplo, se a renda fixa está me pagando bem? Você pode me questionar, mas Bianca, eu não vi as ações caindo tanto assim quanto os fundos imobiliários, apesar delas serem mais arriscadas. E a minha visão é a seguinte: o investidor de fundos imobiliários, ele tem um apreço maior pelos dividendos pagos mensalmente. Esse é o maior atrativo para um investidor de fundos imobiliários. E com isso, ele acaba comparando mais o dividend yield de um fundo com o que a renda fixa está pagando. E aí, temos erros grotescos. O primeiro é que nós não podemos olhar apenas para os dividendos. Nós temos que levar em consideração também o crescimento dos ativos, especialmente quando a gente fala dos fundos imobiliários de tijolo. E o segundo erro grotesco é que, quando a gente fala de um CDB de liquidez diária ou qualquer CDB e Tesouro Selic, a gente tem que lembrar que ainda existe o desconto do imposto de renda, que é no mínimo de 15%, podendo chegar até 22,5%, enquanto os dividendos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Mas o maior problema de todos é não entender por que você precisa ter um pensamento contra a manada, contra-intuitivo. Vida real, parece muito óbvio a resposta para a seguinte pergunta: você prefere comprar um imóvel que em teoria vale 300 mil por 350 ou por 250? Só que quando a gente fala de investimentos, a maioria ainda não consegue ter esse pensamento racional. Então, sim, nos momentos em que a Selic está subindo, é normal que os fundos imobiliários caiam. Mas se você quer garantir uma boa rentabilidade no longo prazo, é exatamente em momentos como esse que você tem que estar mais atento às oportunidades que surgem. Eu vou te mostrar agora alguns dos FIIs que eu mais gosto e que eu acredito que são uma oportunidade nesse momento.
Mas lembrando que isso não é uma recomendação de investimento e isso não te isenta de pesquisar, aprofundar, analisar cada um deles. E claro, ver se faz sentido para você e para sua carteira com o seu perfil, os seus objetivos e os seus aportes. Mas antes de eu te mostrar, não esquece de deixar a curtida aqui. Por favorzinho, né? Não custa, não cai o dedo, deixa o seu like aqui e já segue o canal, porque isso é muito, muito importante para eu continuar gravando aqui para vocês e trazendo vídeos como esse. O primeiro que eu quis trazer aqui para vocês é o HGLG11, que é um dos fundos ali mais conhecidos, um dos mais antigos também e de excelente qualidade, que é um fundo específico de galpões logísticos e ao atual preço de R$ 158,48, mas alguns dias atrás ele esteve ainda mais barato, ali na casa dos 157. Quando a gente olha para o P sobre VP atual dele, está em exatamente 1, mas ele é um fundo que raramente está com o P sobre VP de 1 ou abaixo de 1. Geralmente ele negocia acima de 1. E é um FII que, se a gente olhar o histórico dos últimos 5 anos, por exemplo, ele tem um pagamento constante. Em 2 meses do ano ele paga a mais, né, quando termina o semestre. E é um FII que está caindo não por um problema interno, mas sim por conta do cenário macro. O BTLG também é um fundo que subiu aqui nos últimos dias um pouquinho, mas esteve ali na casa dos 97,50. E o P sobre VP dele atual é de 0,96. Também é um fundo de galpão logístico e tem uma localização dos imóveis excelente. Já o XPLG é um FII que caiu recentemente não só por conta do cenário macro, teve alguns pontos internos também, mas no preço que está, eu considero uma oportunidade. O P sobre VP dele está em 0,89 e somente em junho desse ano que nós tivemos preços abaixo do valor atual. O XPML é um dos fundos que eu considero ali de maior qualidade e ele tá a um preço agora de R$ 106,90 mais ou menos, coisa que a gente já não via há um tempo também. E o P sobre VP de 0,90. Só que esse P sobre VP aqui, ele tá mais baixo não só porque o FII caiu de preço, mas porque ele também teve uma reavaliação do seu valor patrimonial. VISC, que também é um FII de shopping que está no seu menor preço aqui em um ano, e esse preço não era visto desde abril do ano passado. O seu P sobre VP atual é de 0,82 e um dos motivos que fez ele cair nesses últimos tempos é que ano passado já havia relatado lá no relatório gerencial de que havia um ganho extraordinário, ou seja, aquele ganho que não é mensal por uma venda de um imóvel, e quando um FII vende um imóvel com lucro, esse lucro vai ser distribuído. Só que a partir do momento que esse lucro é todo distribuído, volta ao pagamento normal. O que as pessoas não entendem é que é preciso acompanhar o relatório gerencial. Então, muitas das vezes, o que acontece? Um FII começa a pagar mais por uma venda extraordinária, por exemplo, como aconteceu com o VISC, e aí as pessoas enchem os olhos para olhar o dividend yield. Só que esquecem de olhar a informação de que esse dividendo que ele está pagando a mais, ele é provisório por uma venda de um imóvel com lucro. Então, já se sabia há tempos que era provisório. Só que muitos investidores que não leem relatório gerencial entram no FII sem saber dessa informação, e aí no primeiro mês, segundo mês, que o FII abaixa seus dividendos por uma coisa que já era prevista, o que as pessoas fazem? Desesperam e vendem. Então, além do fator macro, ainda teve essa questão ali no VISC. O KNRI é um FII que, no preço normal dele, como ele estava sendo negociado antes, eu não gosto tanto. Acredito que tenha outros FIIs que te pagam mais ali com a mesma ou mais qualidade. Só que nesse preço atual, que a gente não via há muito tempo, abaixo ali dos 140, aí eu já vejo que fica interessante. O P sobre VP atual dele está em 0,86. E também não víamos esse preço desde abril do ano passado. O HGRU a mesma coisa, que é um FII híbrido, e
ele também está com um preço que não se via há mais de um ano. E um P sobre VP de 0,97. Já o ALZR11 é um FII que não tinha esse preço desde 2021 e está com um P sobre VP atual de 0,97. O Tigar é outro FII que só vimos esse preço alguns dias do ano passado, em abril, e o P sobre VP também está 0,97. E ele é um FII de desenvolvimento e que costuma pagar um dividend yield acima ali da média. Eu mostrei aqui alguns FIIs de tijolo, mas também temos muitas oportunidades nos FIIs de papel, como o CPTS, o IRDM, que está num preço que não se via há muitos anos. Até o próprio MXRF esses dias abaixou dos R$ 10 e temos vários outros. Mas falando dos FIIs de papel, existem alguns FIIs que vão se beneficiar diretamente por esse aumento da Selic, que são os FIIs de papel que possuem uma boa parte do portfólio de CRIs atrelado ao CDI. E quando a gente fala dos CRIs, dos FIIs de papel, a maioria deles é atrelado ao IPCA. Só que alguns FIIs possuem a maior parte, ou ali metade do portfólio, atrelada ao CDI. Então, com o aumento da Selic e consequente aumento do CDI, eles acabam se beneficiando. Como é o caso do KNSC11 aqui, ó. Tanto que ele, ao invés de estar caindo como todos os outros, ele está subindo. E a mesma coisa para o KNCR. Só que, como eu falei, eu prefiro sempre pensar da forma contraintuitiva. Então, enquanto tem muita gente olhando para esses FIIs de papel que pagam ali uma parte atrelada ao CDI, eu prefiro olhar para aqueles que ninguém está olhando no momento. Porque pensando no longo prazo, eu quero garantir que eu vou estar comprando os meus ativos o mais barato possível. E é claro que eu mostrei aqui para vocês coisas como preço, dividend yield, P sobre VP, mas não é só isso que a gente analisa ao escolher um fundo imobiliário. Eu citei aqui alguns para vocês pesquisarem mais profundamente. O resumo desse vídeo aqui é o quê? Você precisa aprender a saber identificar as melhores oportunidades e não seguir a manada, o comportamento usual das pessoas, porque isso é ser contra-intuitivo, é pensar fora da caixinha que vai te trazer um retorno acima da média. Então, se você deseja aprender a construir uma carteira diversificada, sabendo aproveitar as melhores oportunidades e identificar quando for uma cilada, é isso e muito mais que eu te ensino na mentoria Investidor 60D. Você quer saber mais informações? Vai lá no meu Insta, clica no link da bio ou me manda um oi no direct que eu vou te explicar como funciona o meu acompanhamento. Se você gostou, mais uma vez, não deixa de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. É isso, e até mais!